A coisa mais importante na vida de uma pessoa que já entregou seu coração a Cristo, que já tomou uma decisão, não é fazer parte da membresia de uma igreja, ter uma Bíblia de estudo, uma Bíblia comum. Não, tudo isso é importante. Mas a coisa mais nobre de um cristão, de alguém que nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo, é a certeza absoluta de que é um filho de Deus. E além dessa convicção, ele vive como tal, ele vive como filho de Deus. Para a gente morrer bem, para a gente partir bem, a gente precisa viver bem ao lado de Cristo, em toda e qualquer situação. A grande pergunta nossa, que estudamos escatologia, que conhecemos muito desses assuntos que não tem nada a ver conosco, porque a grande tribulação a gente não vai fazer parte, né? A gente precisa hoje fazer aquela grande pergunta: como é que Deus olha para mim? Eu não estou perguntando como é que Deus olha para a igreja. Como é que Deus me vê? A Bíblia diz que Deus olhava para muitos servos seus, dele, com um título interessante. Moisés, homem muito manso. A Abraão, amigo de Deus. A Daniel, um homem muito amado. Esse era o título que Daniel tinha no céu. Homem muito amado. E essa semana eu perguntei para Deus: Senhor, como é que o Senhor olha para mim? Francisco Cosme da Silva Neto. Qual é o título que eu tenho no céu? Faça essa pergunta para Deus hoje à noite. E uma das coisas mais importantes para nós é que a gente deve focar a nossa alegria não naquele que somos ou temos, nem no nosso conhecimento teológico, nada disso. A gente precisa focar a nossa vida, a nossa alegria naquilo que é eterno, naquilo que perdura por toda a eternidade. A Bíblia diz aqui em Lucas 10 que os discípulos, eles foram enviados para uma missão, um projeto. E quando eles voltaram desse projeto, eles voltaram felizes, alegres, contentes. Por que eles voltaram contentes, felizes, jubilosos? Eles estavam regozijando de alegria. E ele diz assim: nós temos alegria, porque nós temos autoridade sobre os demônios, sobre os enfermos, nós temos autoridade sobre as coisas. E eles voltaram alegres. Jesus disse: olha, eu quero puxar a orelha de vocês aqui nas minhas palavras, porque o foco da alegria de vocês não é por causa disso. Porque isso vai levar a gente vai voltar a ter tristeza, porque essas coisas, elas passam. A Lucas 10, versículo 20, diz assim: no entanto, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de vocês, o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Qual é a nossa alegria? É porque o meu nome, eu tenho certeza pela Bíblia, de que está registrado no céu. E quando a Bíblia diz que está registrado, aqui no grego, está no aorista perfeito, ou seja, o nome foi escrito uma vez do cristão, quando aceita Cristo, e permanece escrito para todo sempre. Por isso que nós, crentes, nós temos a certeza inquestionável de que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que aquele que começou boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então, vamos pensar nisso, certo? Então, eu queria que cada um de nós, ao começar a nossa escatologia nessa noite, possamos pensar dessa forma, dessa maneira. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe, tá certo? Eu vou pedir à irmã Sulamita para nos levar a Deus, abrir nosso estudo nessa noite com uma oração. Então, irmã Sulamita, por favor, nos leva a Deus em oração, por gentileza. Senhor Deus, nessa noite nós nos reunimos virtualmente
mas como igreja do Senhor. Cada um de nós, representantes desse corpo, Pai. Amém, Pai. Obrigado. Para juntos estudarmos a Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito venha ser o nosso professor nessa noite. Amém, ó Deus. Amém, Pai. Que o pastor possa ser instrumento. E que a Tua palavra, na sua boca, seja a verdade. Que o Teu Amém, ó Santo Deus. Espírito Amém. venha abrir os nossos corações, as nossas mentes, para Amém. compreendermos as lições dessa noite. Amém, meu Pai. Nós pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero Amém. fazer 2 agradecimentos nessa noite, certo? O primeiro é a irmã Sulamita, certo? Não em ordem de prioridade, mas só questão de para a gente começar. Todos os slides, não o conteúdo da apostila é meu, é nosso, eu pesquiso e tudo. Isso é um trabalho pessoal entre eu e Deus. Mas todos os slides, a forma como eles são projetados, isso é um trabalho da irmã Sulamita. E nós queremos agradecer como igreja, como povo de Deus, pelos seus serviços, e sabemos que nenhuma obra que a gente faz para Deus é em vão, né, com base em 1 Coríntios 15:58, e tudo que fazemos para Deus tem uma recompensa lá no tribunal de Cristo. Então, irmão Sulamita, nós queremos agradecer. Eu quero também agradecer, irmãos, a sua presença. Vocês nem têm ideia como isso alegra o meu coração. Todo pastor, todo professor, ele gosta de gente, pelo menos deve gostar. Ele quer ver semblante, ele quer ver rosto. Às vezes eu prego aqui para o YouTube, sou eu e a minha câmera e o meu esboço, a minha pregação. Mas chegar quinta-feira, chegar terça e quinta, para mim é um bálsamo. Eu quero dizer para você que você é uma bênção na minha vida e eu sou grato a Deus pela sua vida, tá bom? Muito obrigado. Eu espero que a gente, de alguma forma, de alguma maneira, possa contribuir com o seu crescimento espiritual. Esse é meu desejo e a minha oração. Amém? Amém. Ok. Beleza, amados. Amém. Então, nós queremos, nessa noite, começar onde nós paramos, certo? O eixo, o tema central, é a última escola que nós estamos estudando. Nós estudamos já 3 escolas com respeito ao arrebatamento da igreja. Então, como é que essas escolas pensam sobre como a igreja vai ser arrebatada? A primeira escola que nós estudamos foi a escola parcial, né? Onde muitos dizem, muitos pastores, muitos teólogos dizem que a igreja, uma parte sobe e a outra parte não, certo? Então, fica a igreja dividida, desmembrada, né? Desconjuntada, né? Fica braço para um lado, perna para o outro. Então, essa escola nega a unidade do corpo de Cristo, chamado o quê? Igreja. Então, isso não é possível. A gente mostrou aqui os pós e os contra dessa escola. A outra escola que nós estudamos é o mesotribulacionismo, né? E que diz que a igreja ela vai subir na metade da grande tribulação. A grande tribulação é dividida em 2 partes, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Então, a primeira parte, a igreja ela vai passar pela primeira parte, porque a primeira parte, segundo essa escola, não é de tanto sofrimento, né? É uma coisa leve, não vai ter tanta perseguição. Então, a igreja ela pode suportar isso. A gente vai ver, quando estiver estudando a grande tribulação, que não é uma coisa de só menos, a primeira parte. É uma coisa, vai ter perseguição, vai ter morte e vai ter luta, certo? A outra escola que nós estudamos é o pós-tribulacionismo, onde declara de que a igreja ela vai passar ou está passando pelos 7 anos de tribulação que virá sobre o mundo todo. A nossa escola, que é a última escola que nós estamos ainda estudando, é a escola do pré-tribulacionismo, onde declara, ensina, prega de que a igreja ela não passará
nem um milésimo de segundo ela passará, e não está passando pela grande tribulação. Então, a gente está provando isso, e você pode repassar para as pessoas, para quem que seja Nicodemos, seja Hernandes Lopes, não interessa quem seja. A nossa maior autoridade é a palavra de Deus. Então, se você tiver dúvida, pode questionar, pode perguntar, tá certo? Nossos professores, né? Um dele que a gente tem buscado é John MacArthur, John Stott e tantos outros que nos ensinam, ok? Então, nessa noite, nós queremos falar sobre o detentor, certo? De 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo de 1 a 7. Então, lembra bem, detentor. O que significa detentor? Detentor é aquele que impede o aparecimento do anticristo em nossos dias. Mas o que está impedindo, pastor? A Bíblia diz isso. A Bíblia declara que alguém está impedindo o aparecimento do anticristo? Sim, diz. Então, a gente vai definir hoje também, ainda no tema escola, pré-tribulacionismo, antes, né? Quem é esse detentor? Então, a gente vai pensar nessa noite a questão do detentor, ok? Mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu acho que está na tela, acredito que está na tela. Em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 7. Paulo diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. Olha, preste bem atenção. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém. Opa, o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele, olha, o que o detém, seja afastado aquele que agora o detém. Então, é interessante a gente entender esse texto, certo? É que os cristãos da igreja de Tessalônica, que ficavam na cidade de Tessalônica, eles temiam, estavam temerosos que o arrebatamento da igreja tivesse acontecido. E eles estivessem vivendo o quê? O dia do Senhor. Então, eles estavam temerosos de que já aconteceu o arrebatamento, de que a igreja está passando já pelo período da grande tribulação, o dia do Senhor. Então, Paulo disse: não, amados, isso não aconteceu. A igreja ainda não foi arrebatada. Nós não estamos no dia do Senhor. Lembra que a dispensação da graça, ela começa de Atos 2, quando nasceu a igreja, e ela vai até o arrebatamento da igreja. Todo esse período é o período da graça da igreja. Paulo escreve para a igreja que tal coisa era impossível acontecer. Então, Paulo está falando que era impossível acontecer isso, de que a igreja estaria na grande tribulação, chamado aqui Dia do Senhor. Por que Paulo considera impossível? Eu vou mostrar algumas razões, certo? Vejamos por quê.
Olha o versículo 1 do capítulo 2. Por quê? Primeiro, porque o dia do Senhor não aconteceria até que houvesse o quê? Uma partida. O dia do Senhor, a grande tribulação, os 7 anos de grande agonia, a 70ª semana de Daniel, só iria acontecer até. Olha aí, que tivesse uma partida. Olha o versículo 1. Ele diz, ó, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, Paulo revela que haveria a manifestação do homem do pecado, ou o iníquo, o homem da iniquidade. Ele, quando ele fosse manifestado, declarado que é o anticristo, a igreja não estaria mais aqui. Ela teria partido para encontrar com Cristo nos ares, e assim seria revelado o homem da iniquidade, o anticristo. Então, ele não está agindo, ele só vai agir quando a igreja estiver nos céus. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, certo? Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele está se referindo aqui ao anticristo. Então, o que Paulo diz? Irmãos, amados, igreja querida de Tessalônica, fiquem tranquilos. Nós ainda não estamos no dia do Senhor. Isso só vai acontecer quando a igreja subir aos céus. Apesar de o ministério da iniquidade já estar em vigor, isso é importante isso, né? Em seus dias, esse iníquo, no entanto, não se manifestaria até que o detentor fosse afastado. Então é importante isso. Todo o sistema do anticristo já opera, já está em ação. Falamos na semana passada, o palco está caminhando para um completo, para uma preparação final, certo? Então, todo o trabalho que o anticristo está agindo, alguns perguntam, pastor, o anticristo já está vivo? Pelos acontecimentos escatológicos no mundo, eu creio que sim, certo? Eu não tenho como provar para você. Mas ele, segundo a Bíblia, só vai se manifestar até que os detentores desapareçam aqui da terra. Ele jamais vai ser declarado anticristo até que a igreja seja arrebatada, certo? Então, alguém diz, é fulano de tal, é tudo especulação, a gente não pode associar os caras inteligentes. Não, algum diz, o anticristo é Bill Gates, o dono da Microsoft, né? O dono da rede de computadores, o dono das vacinas, que é ele e tal, é um dos homens mais ricos do planeta. Não podemos dizer isso. Eu não quero correr o risco de vacilar e fazer comparações que é o anticristo, até porque a igreja ainda está aqui, certo? Então é importante entender isso. Enquanto o Espírito Santo, versículo 6, olha bem, né? Ele estiver habitando na igreja, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, habitando na igreja, que é o seu templo, certo? Esse trabalho de detenção continuará. E o homem da iniquidade não poderá ser revelado. Então, a igreja está aqui ainda, o Espírito Santo está agindo ainda. Quando o Espírito Santo nos levar para encontrar com Cristo nos ares, né? Você deve lembrar bem disso, né? Os mortos ressuscitados, os vivos transformados, seremos levados pela terceira pessoa da Trindade para encontrar com Cristo nos ares. Então, o Espírito Santo não estará mais agindo como agora na igreja, certo? É diferente como ele vai agir na grande tribulação. Eu creio que de conformidade como ele agia no Velho Testamento. Ele habitava, saía, não era permanente. Mas ele vai estar ausente, certo? Não como vai estar agora, ele vai estar diferente na grande tribulação. Então, é importante você entender isso, certo? Então, os grandes teólogos, né, assim como John MacArthur e tantos outros
eles concordam, né, que a igreja, o Espírito Santo ainda estão aqui. Quando a igreja for arrebatada, quando o sal da terra, que é a igreja sair, quando o Espírito Santo não estiver mais aqui, aí sim, começará a grande tribulação e será revelado o filho da perdição, o homem da iniquidade, que é o anticristo. Ok? Tudo bem? Certo? Acho que ficou claro essa parte para nós. Mas é importante também ainda, queridos, amados irmãos, ainda a gente frisar, bater na tecla, na tese, para a gente diferenciar ainda, nós já falamos sobre esse assunto, mas eu vou mostrar por uma outra perspectiva, certo? Uma outra visão, a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. O pastor já falou sobre isso, mas eu quero ainda ter mais coisa para a gente entender, para mostrar que a igreja é igreja, Israel é Israel. Eu vou defender isso como a Bíblia diz. Então, preste bem atenção agora nas ênfases que eu darei. Revelação, arrebatamento da igreja e revelação de Cristo, ok? Um é antes da grande tribulação e o outro é após a grande tribulação. São duas coisas diferentes. Não podemos, eu vou repetir, não podemos colocar igreja e a nação no mesmo bojo, no mesmo pacote, certo? Alguém perguntou na semana passada, pastor, se uma pessoa, se um judeu se converte, claro, ele se torna um judeu cristão. Ele é um judeu messiânico, porque ele acredita no Messias. Quando a igreja for arrebatada, ele estiver vivo, ele vai junto com a igreja. Vamos encontrar com Cristo nos ares. Os outros vão passar pela grande tribulação. É fácil. Se um judeu morreu crente, morreu cristão, morreu no Senhor, ele vai ser ressuscitado, transformado e juntos com os vivos subiremos e vamos para o céu. Simples assim, como a Bíblia diz, ok? Mas vamos mostrar agora a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Então, a gente pode perceber que os dois acontecimentos não são vistos na Bíblia como sinônimos nas Escrituras. São diferentes. Totalmente diferentes um do outro. Então, vamos ver agora a nossa na tela. Um por um, você vai perceber aí, certo? Arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja, compreende a retirada dos crentes. Então, na época da dispensação da graça, todo aquele que é crente, nascido de novo, certo? Se ele é membro do corpo de Cristo, ele vai ser retirado da terra. Toda pessoa cristã. Na época da igreja, Atos 2. Você pode perguntar aqui agora, pastor, e o pessoal do Velho Testamento? Moisés, Abraão, Daniel, Isaías, Neemias, né? Rebeca, Raquel, pessoal crente que morreu. Agora não. Esse pessoal vai ser ressuscitado no final da grande tribulação. Isso depois, certo? Mas a diferença é essa. Então, no arrebatamento, compreende a retirada dos crentes. E na segunda vinda de Cristo, no final da grande tribulação, o segundo advento requer o aparecimento e a manifestação do Filho. Na primeira vinda, na segunda vinda, na primeira fase da sua segunda vinda, ele não pisa no chão, vou repetir. Ele não pisa na terra. Mas a segunda fase, ele pisa na terra, ele vai se manifestar e todo olho o verá. Ele vindo de Sião com a sua igreja, com a sua esposa. Essa é a diferença. Arrebatamento da igreja. No arrebatamento, os santos são levados nos ares, né? A gente vai para os ares. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. A gente vai para os ares. Jesus vai estar nos ares para se encontrar conosco, o noivo com a noiva, certo? Na segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda, Cristo volta à terra, pisa na terra, certo? A gente vai ver como é que vai ser a vinda dele. Olha que coisa linda, né? Ele vai vir com a igreja, com os anjos, né?
com cavalos. E diz a Bíblia que ele vai eliminar o anticristo, os seus aliados, com o sopro da sua boca. Diz a Bíblia que o sangue dos humanos, repito, darão nas rédeas dos cavalos, de tanta morte, tanto sangue. E as aves dos céus são convidadas a comerem carne humana. Diz a Bíblia que será a maior carnificina de todos os tempos. Então vai ser muita morte naquele momento. Isso no final da grande tribulação, ok? No arrebatamento da igreja, número 3, no arrebatamento, Cristo vem buscar a sua noiva. Ele vem buscar a sua noiva. Na segunda vinda, que é a revelação de Cristo, ele retorna com a noiva. A gente pode dizer certamente que já é a sua esposa, porque o casamento, as bodas do Cordeiro, o casamento aconteceu no céu. A recepção é na terra. Então, ele volta com sua noiva, ele volta com sua esposa para estabelecer o reino milenar. Número 4, o arrebatamento resulta na retirada da igreja e na instalação da tribulação, certo? A igreja é retirada e começa os 7 anos de grande tribulação aqui na terra. Na segunda vinda de Cristo, resulta no estabelecimento do reino milenar. Então, é um período que ele vai estabelecer um reino de 1000 anos aqui na terra. Arrebatamento, número 5. O arrebatamento é iminente. O que é iminente? O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Ou agora, hoje à noite, amanhã, né? Você diz, pastor, está demorando muito. Não. Para você, é o seu tempo. Para Deus, 1000 anos é como um dia. Um dia é como 1000 anos para Deus. Então, no tempo de Deus, ele virá buscar seu bem. Então, é iminente. Na segunda vinda de Cristo, é preenchida por uma multidão de sinais. Para que Cristo venha com a sua igreja, muitos sinais precisam acontecer. A grande tribulação é uma tribulação de sinais, de catástrofes, de acontecimentos miraculosos. Vocês vão ver os cavaleiros, as taças, as trombetas, queridos, são coisas estrondosas, que deixam a gente assim, puxa vida, como é bom aceitar Cristo, porque eu não vou passar por isso. Eu acho interessante que as pessoas, para negarem esses sinais, elas precisam negar o literalismo da Bíblia. Porque as pessoas que não acreditam nesses sinais acham que a Bíblia não é literal. Então, pastor, esses sinais são sinais simbólicos. Não, amados. É algo literal, é algo real. Por isso que, para que Cristo volte com a sua igreja, tem que acontecer muitos sinais. E os sinais que Apocalipse revela para nós, do versículo 6, do capítulo 6, até o 19, todos aqueles sinais que são literais, não estão acontecendo hoje e não aconteceu no passado. Por isso que as pessoas que acreditam que a igreja está passando por uma grande tribulação, essas pessoas negam a parte literal da Bíblia. Por que a gente não nega? Porque tudo isso é fato. Os sinais que vão acontecer é literal, é real. Os cavaleiros, as taças, as catástrofes, a fome, a sede, a perseguição, tudo aquilo vai acontecer nesse planeta Terra. Sexta a definição. O arrebatamento está relacionado ao plano para a igreja. A segunda vinda de Cristo está relacionada ao plano para Israel e para o mundo. Por que para Israel? Porque a grande tribulação, a nação vai ter que passar. E também o mundo. Essa é a diferença um do outro. No arrebatamento, os crentes são julgados. Pastor, julgados? Como assim, pastor? Explica isso para nós. Como é que os crentes serão julgados? Mas nós não somos salvos? Como é que a gente vai passar pelo julgamento? A gente vai ver quando terminar a última escola, a escola pré-tribulacionista, né?
a gente vai ver o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer assim que a igreja for arrebatada. Teremos dois grandes eventos, que é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, que é o casamento, que tudo isso vai acontecer no céu. Mas o que é esse tribunal? É exatamente agora. No arrebatamento, nós seremos julgados. Que julgamento? As nossas obras. Tudo que você fez para Deus. Se você entregou um folheto, se você evangelizou, se você pregou, se você fez de coração para Deus, você vai receber galardões. Você vai receber coroas. A gente vai estudar aqui as coroas. Você vai receber no céu. Então, o julgamento aqui não é um julgamento para saber se é a Taciclé, se é a Eunice, se é a Sulamita, né? Se é a Claudir, se o Valdir, são crentes ou não crentes. Não, 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 queridos, não. Eu iniciei nessa noite mostrando que o nosso nome está registrado nos céus. Então, quando a gente partir desse planeta, no arrebatamento, já partimos com o endereço certo. E o endereço certo nosso é o céu. Por isso que a Bíblia diz que hoje o crente, ele tem a certeza absoluta, ele tem a certeza inquestionável de que ele é o Filho de Deus. Romanos 8:1 diz o quê? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, isso não tem preço. Saber que você vai para o céu porque você entregou seu coração a Cristo. Nenhuma condenação. Então, esse julgamento é o julgamento das obras. Na segunda vinda de Cristo, né, os gentios de Israel serão julgados. Quando terminar a grande tribulação, os judeus e os gentios, eles vão passar por um julgamento e veremos no futuro como é que vai ser esse julgamento, para que depois desse julgamento, eles vão entrar no milênio. Mas só depois que a nação e os gentios, né, o que não são judeus, após o julgamento no final da grande tribulação. No arrebatamento da igreja, número 8, o arrebatamento deixa a criação intacta. Ou seja, a igreja é arrebatada. O mundo não sofre fisicamente, nenhuma modificação, nenhuma mudança. Se agora, então fica como está. Né? Caxias do Sul, Iboti, os States, Europa, Oriente Médio, nada, não muda nada. Porque o anticristo vai estar liderando o planeta. Vai estar governando o planeta. Na segunda vinda de Cristo, implica uma mudança da criação. Essa terra vai ser transformada, modificada. Haverá uma mudança terrestre. E veremos isso no futuro, ok? No arrebatamento da igreja, as alianças de Israel não são cumpridas. As alianças que Deus fez com a nação no passado, essas alianças no arrebatamento não serão cumpridas, porque não tem nada a ver conosco. As alianças que Deus fez foi com a nação no passado. O que nós temos agora é a nova aliança com Cristo. Então, essas alianças que Deus fez com a nação é a aliança que vai ser cumprida não com a igreja, mas vai ser cumprida na segunda fase da segunda vinda de Cristo. Eu mencionei aqui, só para a gente... Opa, pode perguntar. Essa aliança com Israel, ela tem alguma parte no plano de salvação da nova aliança? Ela tem uma parte? Tem sim. Ela serve para a nova aliança? Por que ela tem uma aliança? Porque Jesus ele veio da nação de Israel, ele veio dos judeus. De certa forma, essa nova aliança, ela começa lá e termina aqui conosco, certo? Então, de certa forma, tem uma ligação com a nação de Israel nesse sentido, nesse aspecto, certo? Mas, por exemplo, algumas alianças que Deus fez com a nação, eu vou citar aqui algumas. Por exemplo, a aliança adâmica, são 7 alianças e 8 dispensações. Então, a aliança adâmica, certo? A aliança noética, Deus fez uma aliança com Noé, e é uma aliança incondicional, né, entre Deus e Noé,
uma aliança específica. Lembra da aliança? Eu não vou destruir o mundo de novo com o dilúvio. Só uma vez. Então, Deus fez uma aliança específica. A aliança abrâmica, Deus fez uma aliança com Abraão. E no final a gente vai estudar essas alianças. Eu estou apenas citando essas alianças para vocês. Tem a aliança palestina ou palestina, certo? Tem a aliança mosaica, Deus fez com Moisés. E tem a aliança davídica, Deus fez com Davi, que o seu trono, né, teria sempre um rei para todo sempre. Jesus vai assumir esse trono. E tem a nova aliança. Então, essa nova aliança é através de Cristo, isso com a igreja. Só para a gente ter uma ideia, mas todas as alianças, a gente vai tratar desse assunto posteriormente, tá bom? Só queria citar isso, ok? No arrebatamento da igreja, o arrebatamento é apenas para os crentes. Na segunda vinda de Cristo, o efeito sobre os homens. Então, tem uma diferença, então, sobre todos os homens. No arrebatamento da igreja, número 11, a expectativa da igreja em relação ao arrebatamento é o quê? Perto está o Senhor. Então, Paulo sempre tinha essa tese. Perto está o Senhor. Filipenses 4 e 5. Na segunda vinda de Cristo, a expectativa de Israel em relação à segunda vinda, a vinda é o quê? O reino está próximo. Por isso que Mateus 24 é um capítulo profético que faz menção à grande tribulação, um capítulo para a grande tribulação. Porque o reino está próximo. O que está próximo? O reino. Então, quando terminar a grande tribulação, começa o reino, que é o reino milenar. Então, se você ler Mateus 24, lembre-se, é um capítulo profético que diz respeito à grande tribulação. Alguns dizem assim, alguns usam aquele versículo, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Viu, pastor? Se você não perseverar, você perde a salvação. Mas esse versículo está num contexto da grande tribulação, certo? A perseverança de um cristão na grande tribulação é a marca que ele é um salvo. É a evidência que ele é um convertido, que ele é uma pessoa de Deus. Então, essa é uma diferença bem grande para a gente entender. Então, Mateus 24 e 25 são capítulos proféticos que diz respeito à grande tribulação, certo? A gente vai ver isso posteriormente. Arrebatamento da igreja. A expectativa da igreja no arrebatamento é ser levada à presença do Senhor. Na revelação de Cristo, a expectativa de Israel na segunda vinda é ser levada ao reino e não no arrebatamento nos ares, ok? Qual é a nossa conclusão agora? Fechando essa parte. Que essas contraposições apoiam a alegação de que trata de dois grupos diferentes que não podem ser unificados num só. Então, igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. São dois grupos diferentes que não podem se juntar no mesmo pacote, no mesmo bojo. São diferentes. Ok? Até aqui tem alguma pergunta, queridos? Tem alguma dúvida? Eu quero dar uma pausa. Porque você tem alguma pergunta aqui, como o Richard fez agora, para que a gente possa entrar ainda. Pode perguntar, irmão. Assim, ó. Deixa eu ver. Sim. O arrebatamento, a gente vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Qual o texto que deixa isso bem claro? Certo. O que o irmão quer saber? Qual o texto que fala, ou os textos que falam que a gente vai ser arrebatado antes da grande tribulação? 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, nós já estudamos isso. A Bíblia diz que na volta de Cristo, na primeira fase, ele não pisa no chão. Ele vai trazer, está lá o texto bem claro, ele vai trazer em sua companhia todos aqueles que morreram em Cristo. Todos aqueles que morreram nessa presente dispensação da graça, época da igreja, certo? Então, todos aqueles que ele vai trazer em sua companhia os que dormem, os que morreram.
Os que morreram estão com Cristo nos céus, certo? Então, quando Cristo morre hoje, o corpo dele volta ao pó, porque do pó ele veio. Mas a alma dele vai para a presença do Senhor, está com o Senhor. Ele vai trazer em sua companhia todos, uma parte não, todos que morreram em Cristo. Não existe uma coisa desmembrada, todos, certo? E ele não pisa no chão, a gente se encontra com Cristo nos ares. Isso chama-se arrebatamento da igreja. O texto de João 14 também, né? 1:3, né? Ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu teria dito, eu vou preparar um lugar e voltarei. Aquele texto faz referência à primeira fase da segunda vinda de Cristo, ok? Na apostila está tudo detalhado que eu mandei para vocês. Está bem mastigado para vocês e que nós já debatemos esse assunto. Certo, Richard? Ok? Outra pergunta para a gente continuar? O Richard estava perguntando sobre que texto prova que a igreja não passará pela tribulação. E são os próximos que você vai falar agora, que vai ser bem mostrar com mais clareza. É. É agora. É agora, Richard, a gente vai continuar aqui, ok? No livro, ainda no tema, na defesa, ainda continua a nossa defesa do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Então, a gente vai entrar ainda nessa tese como defensores dessa escola, tá certo? Então, no capítulo 4, de 1-4, de Apocalipse, vamos entrar agora em Apocalipse, certo? Esse capítulo dá a ênfase sobre, olha na tela, os 24 anciãos. Quem são? Opa, preste bem atenção. Quem são esses 24 anciãos que Apocalipse 4, de 1-4, menciona? Então, vamos definir quem são esses 24 anciãos, pela ótica de que a igreja não estará. Então, nós estamos defendendo que esses 24 anciãos é a igreja que vai estar no céu. Então, vamos mostrar aqui esses detalhes, quem são esses 24 anciãos. Vamos ler o texto, irmãos. Olha na tela, por favor, comigo. Olha o que o texto diz, certo? Preste bem atenção. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, opa, João, na ilha de Patmos, ele teve a visão. Deus está revelando para ele as coisas que vão acontecer, certo? E ele não somente uma porta aberta no céu, porta aberta, não fechada, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Olha agora, ao redor do trono há também 24 tronos. Olha na tela como é interessante a imagem que minha esposa está projetando. E assentados neles, olha, 24 anciãos, né? 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. É exatamente como está a imagem na tela. Agora, João aqui, ele tem a visão de 24 anciãos. Qual é a característica deles? Assentados em tronos, estão assentados em tronos, eles estão vestidos de branco, olha bem, com coroa de ouro na presença celeste de Deus, em cada cabeça tem uma coroa de ouro, e olha o versículo 1 no capítulo 4, vamos repetir, ó, as coisas que hão de acontecer depois destas. Aí ele menciona no versículo 1, uma porta aberta no céu, e há um convite para João, sobe aqui. Então, eu quero que você preste bem atenção
sobre esses 24 anciãos e que as coisas que hão de acontecer, uma porta aberta no céu e sobe para aqui. O que isso reforça? Isso reforça a tese de que o arrebatamento da igreja deve acontecer antes da grande tribulação. Portanto, deve acontecer no capítulo 4. Quando a gente estuda as escolas, as 7 escolas do Apocalipse, as escolas, elas vão até o capítulo 3. No capítulo 5 e diante, 6 e diante, a gente não escuta mais sobre as igrejas, na escola, as igrejas do Apocalipse. A nossa convicção, irmãos, é que a igreja não vai passar para a grande tribulação, não é somente o capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, mas em outros fatos importantes. Eu quero mostrar agora alguns fatos importantes de que mostram que a igreja não estará na grande tribulação a partir dos 24 anciãos na visão de João, o apóstolo. A palavra igreja, olha, a palavra igreja, que tem lugar tão destacado em Apocalipse 2 e 3. Então, João, ele fala das igrejas, no capítulo 2 e 3, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas, né? Então, essa igreja tem lugar tão destacado nos 2 capítulos primeiros de Apocalipse, não aparece mais até no capítulo 19. Então, todo o período da grande tribulação, que vai do capítulo 6 até o 19, a palavra igreja sumiu. Aí você pergunta, pastor, haverá pessoas salvas? Sim. Mas não é a igreja. A igreja não vai estar mais aqui na terra. Versículo 7 do capítulo 19 diz o quê? Olha bem na tela. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas, olha aí, as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Então, esse período é o período quando a igreja volta, Cristo volta com a igreja no final da grande tribulação. Então, a igreja, ela volta a ser mencionada no final da 70ª semana de Daniel. Então, a esposa do Cordeiro é vista no céu. E olha que imagem linda na tela, né? E não na terra. Então, a noiva, a esposa do Cordeiro, que é a igreja, ela não é vista aqui na terra. Ela é vista no céu. Porque ela não está mais aqui na terra. Ela está no céu. Agora, volta comigo no capítulo 4, versículo 1. Preste bem atenção, queridos, que o pensamento de que a igreja já está no céu, está gozando no céu, desde o versículo 1 do capítulo 4, é fortalecido com a identificação. Eu quero identificar com vocês quem são esses 24 anciãos como sendo a igreja. Então vamos pensar um pouquinho nessa expressão 24 anciãos como sendo a igreja que está no céu, ao lado do Senhor. Então, a posição dos 24 anciãos, né, estão entronizados, olha o versículo 3 e 4, estão entronizados, os 24 anciãos estão entronizados à volta do trono central, que é cercado por um arco-íris. Os versos 3 e 4 de Apocalipse, capítulo 4, ok? A igreja de Cristo, a igreja hoje de Cristo, não a igreja com I minúsculo. Igreja com I minúsculo é igreja local. A igreja com I maiúsculo é a igreja corpo de Cristo global. Essa igreja que vai subir, certo? Então a igreja, e só a igreja, dentre todos os grupos redimidos, é prometido a intronização. Somente a igreja é prometida a ela tronos. Não é prometido para Israel, não é prometido para o salvo da grande tribulação. Essa promessa é dada somente para a igreja. Olha Apocalipse 3 e 21.
Apocalipse 3:21. Diz assim, ó: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Está falando da igreja. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, essa promessa da entronização é dada somente à igreja, não é dada a nenhum outro grupo. No Novo Testamento, é importante isso, certo? Os redimidos, eles são considerados sacerdotes. Todos os redimidos, todos os salvos, nós somos considerados como que sacerdotes. Preste bem atenção comigo nesses textos. 1 Pedro 2, 5-9. Olha o versículo. 1 Pedro 2 e 5 diz o que? Diz assim, ó: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. 1 Pedro 2 e 5. E 1 Pedro 2 e 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em Apocalipse 1:6. E nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, essas dicas aqui apontam para o fato de que os 24 anciãos representam a igreja no céu, já na presença de Deus. Porque somente a igreja recebida a promessa da entronização dos tronos e nenhum outro grupo do planeta. Por isso que nós declaramos que os 24 anciãos representam a igreja já no céu, antes da grande tribulação. Mas eu quero mostrar ainda, amados, um outro texto. Apocalipse 4, aos versos 4 e 10. Acompanhe comigo na tela, por gentileza. Diz assim, ó: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Então é interessante entender que nós seremos galardoados, olha aí, vamos receber coroas quando a igreja for arrebatada, e essas coroas, somos nós a igreja, elas serão depositadas aos pés de Cristo. Então, os 24 anciãos que têm as coroas, que representam a igreja, vão depositar, né, os crentes vão depositar suas coroas aos pés de Cristo. Então, aqui não pode ser Israel. Por que não pode ser Israel? Porque ainda não está salvo. A nação de Israel não pode ser a nação, porque a nação, ela não foi salva ainda. A nação, ela vai ser salva no final da grande tribulação. Então, aqui não pode ser a nação. Pastor, aqui só tem lugar para a igreja. Os 24 anciãos aqui não é a nação, porque a nação está na tribulação. A igreja não. Olha, dois textos interessantes. Daniel 12, 1 a 2, e Romanos 11, 26, mostrando que a nação, ela só vai ser salva no final da grande tribulação. É muito importante você entender isso. Olha o texto, acompanhe comigo, por gentileza. Diz assim, ó: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, olha aí, será salvo o teu povo. Que tempo? O final da grande tribulação. Daniel, o teu povo vai ser salvo. Todo aquele que for achado escrito no livro. Agora, olha aí, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha aí, esse é o povo do Velho Testamento. Todo salvo, de Gênesis
até Malaquias, certo? O pessoal salvo vai ser ressuscitado agora, no final da grande tribulação, certo? Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Agora, Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador. Vem Cristo, né? A segunda fase da sua segunda vinda. Virá de Sião, virá do céu o libertador. Por que o libertador? Porque vai libertar a nação da opressão do anticristo. Ele vem para libertar a nação. Virá o libertador e ele apartará Jacó das impiedades. Por que Jacó? Porque Jacó se refere à nação de Israel. Então, vai apartar, certo, as impiedades da nação de Israel. Então, a igreja, os 24 anciãos, não pode ser a nação, porque a nação vai estar na terra e os 24 anciãos estarão no céu. Então, são dois grupos diferentes, duas ocasiões diferentes. Então, aqui se refere à igreja. Os santos em tribulação. Alguns podem dizer assim: pastor, esses 24 anciãos são as pessoas que se converteram na grande tribulação. São os salvos. Por que não podem ser eles? Porque ainda eles não estão salvos. Eles só serão salvos quando terminar a grande tribulação. Então não pode ser eles, de forma nenhuma. Diz aí Apocalipse 7, do 9 ao 10. Somente um grupo estará completo e glorificado naquele ponto, naquela época. Quem é? A igreja. Somente a igreja estará pronta e se refere exatamente aos 24 anciãos, que é a igreja de Cristo. No livro de Apocalipse, capítulo 5, do 8 ao 10, os 24 anciãos representam a igreja. Olha o texto. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, o que nós cremos, sem sombra de dúvida, é de que os 24 anciãos representam a igreja que já estará no céu e não aqui na terra, ok? Agora, é importante, essa parte que a gente vai trabalhar agora, são as promessas feitas à verdadeira igreja. Existem promessas que são promessas que têm detalhes, que são promessas feitas a nós, a igreja hoje, a você e a mim. Então, existem certas passagens das Escrituras que prometem a definitiva retirada da igreja antes da 70ª semana. Apocalipse 3 e 10. Olha comigo na tela, por gentileza. Esse versículo é muito importante. Ele é muito nobre. Richard perguntou agora, né? É mais uma tese, é mais uma defesa de que nós não estaremos aqui quando começar a grande tribulação. Olha o texto comigo. Olha a Bíblia. O que é que a Bíblia diz? Apocalipse 3 e 10. Eu te guardarei. Olha aí, a igreja de Tessalônica, de Laodicea, né? Eu te guardarei na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Então, esse texto mostra o quê? Olha a palavra aí, ó. Guardarei. Olha a palavra. A palavra guardarei, no original, significa fazer com que alguém persevere ou se mantenha firme em algo. Eu vou te guardar. Eu vou manter a igreja firme. Quando usado essa palavra, olha aqui a preposição ek, um e e um k, dá, olha aí. Eu te guardarei, dá. Aqui é uma preposição que, no grego, é a palavra ek. Significa o quê? Fazer com que alguém fique em segurança, escapando para fora de.
Deus nos guardará da, não na. Na é dentro, da é antes. Eu te guardarei, eu vou manter a igreja firme, sólida, antes que venha o grande dia do Senhor. Antes que venha a grande tribulação, a igreja vai estar fora desse período. Olha a palavra aqui, guardarei, né? E ele diz, olha, como é que é usada aqui, indica que Deus está protegendo a igreja e afastando da esfera de teste. E não a preservação durante o teste. Quem vai passar por esse teste é a nação de Israel e os ímpios. A igreja, ela não precisa e não vai passar por esse teste. Deus vai livrar a igreja desse teste. E eu louvo a Deus por isso. Eu exalto a Deus o texto como Apocalipse 3 e 10. E ainda mais concretizado pelo uso das palavras que da hora. Não é na hora, é da hora. Então Deus não está apenas guardando a igreja das provações, mas também da própria hora que essas provações chegarão aos que habitam sobre a terra. Então Deus vai dizer, olha a expressão bem clara, da hora. Antes que venha a grande tribulação, Deus vai nos livrar da hora e não na hora. Um outro texto bem interessante é 1 Tessalonicenses 5:9. Olha comigo na tela, por gentileza. Olha o que o texto diz. Porque Deus não nos destinou para a ira. Irmãos, essa expressão é muito importante. É que Deus, ele não nos destinou para a ira. Olha a palavra ira. Mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa o quê? Que a ira de Deus vai se derramar sobre a terra. Então a gente vê aqui o contraste nessa passagem entre ira e salvação. A ira de Deus vai ser derramada. Bacana. É a grande tribulação, é a ira de Deus. Você vai ver aqui os ais, as catástrofes, repito, mas o grande contraste é sobre ira e salvação. Ele vai nos livrar, salvação, antes que venha o quê? A ira, o dia do Senhor. Olha o versículo 2, do capítulo 5. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, esse dia, que é a grande tribulação, vem sem aviso prévio, vem sem avisar. Vem sem avisar, vai acontecer. A igreja é arrebatada e começa o dia do Senhor. Então, mostra que esta ira está ligada o quê? Ao dia do Senhor. Esse dia, repito, é a grande tribulação. No livro de Apocalipse 6:17, olha comigo. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem que pode suster-se? Então, o grande dia da ira deles, repito, é a grande tribulação. Então, Paulo ensina claramente em 1 Tessalonicenses 5:9, que nossa expectativa, que a nossa visão, o nosso projeto, o nosso destino não é ira, mas salvação. E no versículo 10, ele mostra o método dessa salvação, a saber, olha o versículo 10, para que quem morreu por nós, para que quer vigiemos, vivos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Então, quer que você seja vivo ou tenha morrido, crente, nós vivemos em união com ele. Todo cristão que morreu, como Paulo, Pedro, estão no Senhor, no céu com o Senhor, unido com ele. Hoje, nós vivos, nós estamos unidos também com ele. Então, é importante você entender isso na nossa aula de hoje. Então, nós apresentamos aqui várias razões porque defendo a posição do arrebatamento pré-tribulacionista. Então, a igreja, ela não passará pela grande tribulação. São bases teológicas claras que a gente defende de que Deus vai nos livrar da ira vindoura, certo? Daquele dia que a ira dele vai cair sobre toda a face da terra, né? Todo ser humano vai experimentar
da ira de Deus sobre os seres humanos, ok? Entenderam bem de que nós temos base sólida, bases teológicas claras, de que nós não nem estaremos num período tribulacional. Deus vai nos livrar da hora da sua ira que virá sobre o mundo todo. Então, é promessa de Deus para nós. Então, não caia não creia, não caia no engano de que nós estamos na tribulação. Não estamos. Quando a gente estiver estudando os cavaleiros, né, as taças, as trombetas, vocês vão perceber que aquilo não é simbólico, é real. E que quando acontecer aquilo, a gente vai fazer uma comparação com hoje. Se a gente comparar Apocalipse 6 até o 19 com a nossa época de hoje, mirem, queridos, nós estamos no paraíso. Estamos aqui, olha, que coisa boa. Plataforma, internet, pregando, uma coisa tranquila. Na grande tribulação, não vai ser assim, não. Muita perseguição. E diz a Bíblia que na grande tribulação terá no mundo agindo 200 milhões de demônios agindo sobre o planeta Terra. Mas isso, futuramente, a gente vai ver isso, ok? Queridos, hoje à noite eu estarei enviando, daqui a pouco, mais uma provinha. Faça, se esforce, participe, é muito importante, certo? Quando você não consegue, eu entendo, mas fica aí o desafio para cada um de vocês. Eu fiz um resumão, certo, eu e o irmão Sulamita, e fizemos um testezinho importante, ok? Vamos orar? Tudo bem? Então vamos baixar nossas cabeças, vamos falar com o nosso Deus, por favor, vamos orar. Pai Santo, nós queremos nessa noite, ó Deus, te louvar muito, Pai, porque tuas promessas, ó Deus, elas não são promessas de um político, Pai, de um pastor, de uma igreja. Elas são promessas de um Deus que não pode mentir, Pai, de um Deus que é santo. Nenhuma promessa tua até hoje caiu por terra, Pai, porque aquilo que o Senhor promete se cumpriu e irá se cumprir, Pai. Amém, meu Deus. Nós te agradecemos nessa noite, Pai, porque a tua palavra continua sendo a tua palavra. O homem mente e falha, mas a tua palavra, ela vai permanecer para sempre, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor deixou para nós. O Senhor não deixou a gente sem órfãos, não, Pai. O Senhor deixou para a gente o Espírito Santo que habita em nós e a tua palavra para nos guiar, Senhor. Te agradecemos de todo o nosso coração, Pai, porque ainda nós temos o privilégio ainda de estudar. Eu não sei até quanto tempo isso vai estar disponível para nós, mas enquanto nós pudermos, nós vamos pregar, ensinar, estudar e conhecer melhor o nosso Deus. Nos abençoa, Pai, cada irmão e irmã que está aqui nesse meet, Pai, cada um, Pai, suas lutas, suas batalhas, ó Deus, são grandes, ó Deus. Dá força a todos eles, ó Deus, para persistirem, ó Deus, que a gente possa sentir, repito, fome e sede pelo Senhor. Desperta outros irmãos, Senhor, de nossas igrejas. Entregamos essa noite nas tuas mãos, Pai. Que sejamos perseverantes nesse curso tão abençoado, Pai, que a gente possa continuar até o final, conhecer o novo céu e a nova terra. Nos abençoa. Nós pedimos isso agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.